multinacionais, vivemos ao lado de grandes empresas, por exemplo, empresas de supermercado como o Walmart. Todo mundo conhece o Walmart. Todo mundo conhece a Toyota? Não? Já ouviram falar na Toyota, sim ou não? Sim. Toyota, Nike, todo mundo já ouviu falar. Vocês sabiam que o sucesso dessas empresas se deve a um pequeno detalhe? O detalhe dessas empresas é que elas conhecem os seus consumidores. Portanto, elas descobrem os seus consumidores, tratam de conhecê-los e tratam de aumentar o desejo desses consumidores. É assim que elas vendem seus produtos. Então, esse é o segredo, Esse é o segredo. Não falem para ninguém, por favor, porque é o segredo, do sucesso dessas empresas. Por exemplo, se você for num supermercado na região, numa determinada região, lá em Taboão da Serra, por exemplo, você vai encontrar aquelas botas de borracha. Se você entrar aqui no Pão de Açúcar, você não vai encontrar botas de borracha. Aí você vai reclamar: como eu quero botas de borracha? Por que você não vai encontrar nunca? Porque as empresas conhecem onde você mora. Elas sabem que onde você mora tem ou não enchente, por exemplo. No lugar que tem enchente, ela vai oferecer botas de borracha, No lugar onde não tem, você não vai encontrar. Não adianta querer, porque não vai ter. João entendia muito bem a sua missão como um bom anunciador. Vejam bem, João pensou assim: já que eu tenho que vender esse produto que é o Messias, eu tenho que conhecer quem é esse Messias. Aí ele manda uma comitiva lá para perguntar para Jesus: você é o Messias? Sim, eu sou o Messias. Por quê? Aí Jesus, ao invés de responder diretamente, ele responde de maneira poética, citando Isaías. Jesus responde: digam a João: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Deus parece uma dessas multinacionais. Ele colocou o seu filho aonde? Lembra da bota de borracha? É só vendida onde tem enchente. Deus manda o seu filho para pessoas nestas situações: pessoas surdas, pessoas doentes, pessoas mortas, em determinadas situações, como nós ouvimos na primeira leitura, o profeta falando: dizei aos deprimidos, levantai a vossa cabeça, alegrai o vosso coração. Jesus sempre tem uma resposta certa para o povo certo, sempre tem. Hoje a igreja é o lugar onde Jesus se manifesta. Que lugar é esse? A igreja é lugar de pessoas pobres, de pessoas doentes, de pessoas pecadoras. Vejam que eu não citei santos, Os santos nem precisam mais ir à igreja. Se a gente vai à igreja, se a gente vai à missa aos domingos, é porque nós estamos no número daquelas pessoas muito necessitadas e precisam ser alcançadas pelo Senhor. Meus amados irmãos, nós somos ao mesmo tempo alvo da propaganda de Deus, ao mesmo tempo nós somos aqueles, como João Batista, somos aqueles que entregam a mensagem. Então, quando alguém me fala assim: eu venho tanto à igreja, rezo tanto para os meus filhos virem para a igreja, mas meus filhos não frequentam a igreja, não vêm à igreja como comigo. Por que será, Que tipo de propaganda você faz da sua fé lá na sua casa?
Será que cristianismo, igreja para você não é nada mais do que uma coisa devocional, né? Não é um conjunto de dogmas? Ora, cristianismo não é isso. Não é um conjunto de dogmas, não é um conjunto apenas de verdades de fé. Cristianismo é um estilo de vida, é uma experiência radical com o Senhor. Então seus filhos talvez não se animem em vir à igreja, porque não têm visto na sua vida o cristianismo como experiência de Cristo. Quando vem alguma provação, você é a primeira pessoa a se desesperar. Você nunca fala: meu filho, vamos confiar em Deus, vamos ter esperança no Senhor. O Senhor há de honrar a nossa fé. É diferente, né? É muito diferente do que apresentar no momento de desespero, mostrar desespero, né? Tem gente que gostaria que Jesus entregasse outro tipo de mensagem, segundo os seus desejos consumistas. Por exemplo, eu gostaria tanto que o padre falasse que no estalar de dedos a minha vida financeira vai mudar. Eu gostaria muito, né? Ou eu gostaria muito que o padre deixasse de falar de algumas coisas e só falasse de coisas espirituais. Mas essas pessoas se enganam. Se Jesus viesse para falar a seu público de riquezas materiais, ele mesmo teria nascido num palácio e morrido como uma pessoa famosa e rica, mas não foi assim. Se ele quisesse entregar uma mensagem unicamente espiritual, ele não teria tido uma vida pública de fazer o bem. Ele teria vivido no templo até morrer, vivido em oração. Meus irmãos, qual é a audiência que Jesus procura? Se Jesus quisesse vender botas de borracha, ele as venderia lá onde há enchentes. Mas Jesus quis entregar a sua vida. E onde então ele procura audiência? Lá onde não há vida. Ele oferece vida aonde não há vida. Lá onde existam corações feridos, ali Jesus oferece sua mensagem. Essa missão de Jesus continua hoje, portanto, através de nós. O nosso lugar é onde as pessoas rejeitadas e sofridas estão. E para elas nós temos que anunciar a mensagem certa, isto é, que a vida tem jeito, que os corações feridos podem encontrar salvação e paz. Nós devemos nos lembrar, lá no Evangelho de São Lucas, Jesus enviando os seus discípulos em missão. Para onde Jesus mesmo enviou os discípulos em missão? Jesus enviou no meio de pessoas endemoniadas. Lucas, né? Aonde havia pessoas endemoniadas, portanto, oprimidas pelo demônio, pessoas doentes, pessoas carentes, ele disse: vão lá no meio deles, no meio dos demônios, e ali naquele lugar eles deveriam anunciar o evangelho de libertação. É interessante, né, como nós preferimos que as pessoas venham a nós, né? Você quer que faça uma coisa para você? Venha a mim. Nós não vamos até as pessoas, nós não vamos procurar saber o que é de errado com alguém, por que uma pessoa sofre, por que ela está passando por determinada situação. Não nos interessamos. Esses dias o Dom Luiz, nosso bispo, me mandou uma notícia muito interessante, que depois eu vi essa mesma notícia na televisão. Não sei se vocês viram. Era a notícia de um famoso cardeal, né, que entrou num prostíbulo. Interessante isso. Falaram para ele que uma determinada moça estava sendo mantida como escrava nesse prostíbulo e era obrigada a se prostituir, né?
era uma estrangeira em determinado país, ela é obrigada a se prostituir para poder sobreviver, né, ali. O cardeal, sabendo disso, foi de batina, com a cruz peitoral, o seu anel, todo vestido de cardeal, bateu lá na porta do prostíbulo, perguntou: onde está fulana de tal? Ah, ela está ocupada agora, está trabalhando. O cardeal então falou: então eu vou esperar por ela. Ele pegou e entrou: mas aqui dentro? É aqui dentro. Ele se sentou, pediu uma cerveja. Eu vou esperar por ela. A moça desceu, ele conversou com ela, viu a situação que ela estava vivendo. Era uma situação muito miserável. Ela não tinha outra alternativa a não ser se prostituir para continuar vivendo naquele país. Vivia uma vida miserável. O cardeal conversou com ela, ofereceu a ela uma vida mais digna, libertou-a daquela escravidão. Saiu notícias em todos os lugares. Meus irmãos, esse é o nosso público. Os feridos na sua dignidade. Onde tem uma pessoa que é ferida em sua dignidade? Onde? Interessante, né? Eu preparava esse sermão de tomar conta de uma pessoa ferida na sua dignidade. Eu terminei uma missa hoje de manhã. Uma senhora veio dizendo para mim: padre, eu tenho fome, há 2 dias eu não como. Se fosse uma pessoa diferente, a gente podia, né, ter os nossos preconceitos: ah não, dinheiro não dou, aquelas coisas. Mas era uma pessoa conhecida e que, chorando, falou: eu tenho vergonha de falar isso, mas há 2 dias eu não como. 2 dias eu não como. E quer dizer, Deus apresenta. Eu estava preparando o sermão de falar sobre dignidade humana, né? E uma pessoa ferida na sua dignidade, envergonhada de ter que pedir um prato de comida, de pedir alguma coisa para comer. Então, essas pessoas muitas vezes se apresentam ali para nós, às vezes sentadas no nosso banco, do nosso lado. São pessoas sofridas, feridas na sua dignidade. Aonde quer que o Senhor, onde o Senhor quer que eu vá, aonde estão essas pessoas? Assim como Ele falou para os discípulos: vão aonde existem pessoas dominadas pelos demônios, onde existem pessoas doentes, onde pessoas feridas, lá estejam vocês. Lá apresentem uma mensagem de libertação, saciem a fome dessa pessoa. Essa é a nossa mensagem: devolver a paz aos oprimidos, curar os feridos de coração e libertar as pessoas dos seus demônios. Mas não fiquemos no templo, porque Jesus não ficou no templo. Jesus foi até essas pessoas e disse a mesma coisa aos discípulos: vão e façam a mesma coisa. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça. Agora, na presença do Senhor nosso Deus, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Quais são os nossos egoísmos? Que tipo de religião tenho vivido? Uma religião intramuros? Uma religião voltada para os meus próprios interesses? Onde eu vou só solucionar meus problemas, buscar paz e dar paz, e solucionar os problemas dos outros, e me interessar pelas vidas marcadas pela doença, marcadas pela emoção destrutiva, pelos relacionamentos destrutivos, pelas situações diabólicas e humilhantes.
Peça ao Senhor hoje que Ele te envie novamente a esse mundo. Diga a Ele: sim, Senhor, eu quero levar paz, eu quero levar amor, quero levar concórdia aos corações. E para isso, Senhor, me reveste de misericórdia, me reveste de sentimentos de compaixão, para que eu mesmo, Senhor, possa ser um novo João Batista, um novo anunciador, alguém que vai libertar em Teu nome as pessoas das suas opressões. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,